Oi, gente, estou de volta aqui para dar continuidade às minhas experiências, às minhas vivências, né, com Davi. Então, como foi que eu descobri que Davi é um autista? Não foi fácil, mas a minha profissão, eu sou professora, como eu já tinha falo, né, e tenho um pós em psicopedagogia. E durante a gravidez de Davi, eu trabalhei com algumas crianças que tinham, né, o autismo. Então, assim, com o passar dos meses, eu fui observando Davi e percebia que Davi não estava se desenvolvendo da maneira que deveria para a idade dele. Davi não dava tchau, Davi não falava vovó, titio, titia, que já era para ele estar falando. Davi não olhava para tirar fotos. Davi não brincava de maneira adequada, ele não dava função aos brinquedos, ele só brincava com as rodinhas. Tudo que Davi pegava, Davi colocava para girar, só tinha graça para ele, se girasse. E assim, era até interessante na época, né? Que ele colocava, ele conseguia. Se ele pegasse uma garrafinha, uma tampinha, até o cesto de roupa ele colocava para girar. Então ele gostava de ficar se desafiando nessa área aí, né? Do girar. Então, e aí eu levei para pediatra, né? Essa minha dúvida, mas uma dúvida que no fundo eu já tinha uma certeza. E chegando lá, ela disse que não, que ele não era autista, né? O perfil dele não era de uma criança autista. Mesmo assim, eu pedi para ela que ela liberasse as guias para eu poder fazer fonoterapia, psicoterapia. E aí, chegando lá, a fono fez um teste, um consultório, onde esse teste Davi também não se enquadrou, né? Como uma criança autista, não, ele não é autista. E aí a gente continuou, eu fazendo, né, as terapias, estimulando em casa da maneira que eu conseguia. Coloquei ele numa escola com o objetivo dele interagir e desenvolver a fala, era a minha maior preocupação, era a fala de Davi. E aí, com a outra. E a gente estimulava em casa, Davi começou a desenvolver agressividade. Quando Davi era confrontado, ou quando ele não conseguia realizar alguma coisa, ele ficava nervoso, ele batia, ele mordia. E na escola muitas queixas, né? Que ele batia a prova, batia os coleguinhas e mordia e não sentava. Em casa também era do mesmo jeito. O que ele tivesse na mão ele jogava no chão para quebrar. E a gente com muita dificuldade de lidar com ele, porque não tinha um diagnóstico, né? Não tinha ainda um laudo, e eu persisti. Os profissionais até falavam, né? Tem algumas mães, né? Tem muitas famílias que até não aceitam quando recebe o diagnóstico, né? E você fica nessa persistência. Mas por que a minha persistência? Porque eu sabia que ele estava sendo prejudicado. As terapias não estavam sendo direcionadas a uma criança autista. Então, a minha preocupação era nesse sentido, porque fechando logo o laudo dele, ele iria ter uma assistência, né, mais segura. E as pessoas às vezes não entendiam. Mas assim, enquanto isso, a gente ouvia muito de que Davi era só uma criança mimada, era só falta de limite, aquilo ali me angustiava muito. Porque assim, por conta da minha profissão, eu me sentia muito cobrada. Porque eu conseguia fazer em sala de aula? Porque eu não conseguia fazer com meu filho? Então assim, me deixava muito frustrada. E aí eu me deixava muito triste, comecei a comparar ele com os irmãos dele, né? Com as outras crianças de sala. E aí isso me trazia muito sofrimento, tanto para mim como para ele, que não é o caminho certo, tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês, não compare a criança de vocês. O ponto mais certo para você trabalhar
com a sua criança é você começar a observá-la, para poder conhecer. A partir do momento que você começa a conhecer, você consegue lidar melhor com ele, tá? Ou com ela. Foi o que aconteceu com Davi. Venha pra cá, venha. Cadê o brinquedinho de Davi? Toma. Eu já vi, mas você não tá tirando foto. A boca dele tá. Porque, vejam bem, a maior dificuldade de fechar o diagnóstico dele foi por conta de algumas características, né, em que as crianças autistas apresentam, Davi não apresentava. Tipo, andar em ponta de pé, restrição alimentar, Davi nunca teve. Ele é um autista que come muito e tudo, graças a Deus. Davi não tinha sensibilidade com barulho. Isso dificultou bastante, né, no fechamento do diagnóstico dele. Mas aí quando juntou os relatos da escola, eu procurava não mascarar nada também, isso contribuiu bastante. Tudo que ocorria em casa, como ele se comportava, eu levava para os profissionais que trabalhavam com ele. E aí procurei a neuropediatra em 2021, só foi nesse ano que o diagnóstico de Davi foi fechado, né? O laudo saiu e aí ficou comprovado que realmente ele era um autista. Aí foi a partir daí que para mim foi um alívio. Por que um alívio? Porque eu não tinha dúvida, né? Eu como mãe não tinha dúvida, mas eu precisava desse laudo para eu poder buscar o suporte adequado para ele, né? Procurar as terapias adequadas. E aí, nesse mesmo dia, eu já procurei a equipe que trabalhava com TEA e iniciou as terapias direcionadas realmente para o autismo. E aí, a luta continuou, né? Continuou agora do ponto adequado, que até então ele estava sendo estimulado, mas, digamos assim, não da maneira que correspondia ao quadro dele. Até para mim também, até para a família, né, lidar com ele já facilitou bastante. Porque aí a gente já começou a ter um novo olhar, e aí a gente já começou a se informar melhor para poder ajudar ele. Porque o caminho é esse, são as informações. Depois eu vou estar trazendo aqui para vocês quais os campos de pesquisa que tem me ajudado, que me ajudou nesses momentos difíceis, que é, né, quando se descobre o autismo de seu filho ou da sua filha. Esse início aí é um início assim bem doloroso,
bem difícil, onde a gente se sente completamente perdido. Mas, graças a Deus, Davi tem evoluído bastante. No próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouquinho mais sobre a nossa história. Fala aqui pra gente, como é o seu nome? Como é seu nome? Davi. Davi. E você tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Como é o nome da mamãe? De mamãe aqui? Verônica. Verônica. E de papai? Buru. Buru. Muito bem. O nome do pai dele é de Milton, né? Mas é conhecido como Buru. Manda um beijo pra todo mundo aí. Beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Jesus. Beijo. Isso.